Vamos ver um pouquinho, então, de relative pronouns e o uso deles na língua inglesa, os pronomes relativos. Aqui, usamos pronomes relativos para unir elementos em uma frase e para evitar repetição. Os pronomes relativos se referem a um elemento anterior. Aqui eu dei um exemplo, ó. She is the girl who lives next door. Então, ela é a garota que vive ao lado, na porta ao lado, ao pé da letra, né? Mas ao lado fica melhor traduzido. Então, aqui a gente tem duas orações e esse who, ele tá conectando essas duas orações. Ele tá subordinando uma oração à outra. Para eu não ficar repetindo toda hora que é a garota, né, que eu tô falando de uma garota que a garota vive ao lado novamente, então, para eu não ficar repetindo sempre a mesma coisa, eu uso aqui os pronomes relativos para fazer essa ligação entre oração principal e oração subordinada. Então, ela é a garota que mora ao lado. Esse que está se referindo a quem? A garota, né? Para eu não ficar repetindo a garota, eu uso que. A garota que vive ao lado, que mora ao lado. Aqui a gente tem mais alguns pronomes relativos, ó. Eu tenho o who, que pode ser traduzido como quem ou que, né? E ele é usado exclusivamente para falar de pessoas. A gente tem o whose, que é cujo ou cuja. Então, a gente está falando de posses, algo que pertence a alguém. A gente tem which, que é o qual ou que também, igual o who, só que qual é a diferença? O who a gente usa para pessoas e o which a gente usa para coisas e animais. Então, basicamente eles são a mesma tradução, só que um é usado para pessoas e outro para coisas e animais. Where, que é onde, né, referente, se referindo a lugares. When, que é quando, se referindo ao tempo, quando algo acontece. E o that, que ele pode ser o que, né? O mesmo que de who e which, só que ele é mais versátil. Ele pode ser tanto usado para pessoas, coisas, quanto para animais. Ele não tem essa diferenciação de who e which, que só pode ser usado para as determinadas, né? Who para pessoas e which para coisas e animais. O that, ele já é mais versátil, então ele já é mais utilizado quando essa tradução é que. Aqui eu coloquei, ó, os pronomes relativos em uso, eles já dentro de algumas orações. The man who lives here is an engineer. Então, o homem que vive aqui é um engenheiro. Esse who aqui é relativo ao quê? Ao homem, né? Ao homem que vive aqui. Por isso que é who, não é which, porque o homem é uma pessoa. Aqui na segunda oração, he is a writer whose work I admire. Então, ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. E o trabalho é dele, né? Pertence a ele, por isso, whose. The bride needs to decide which dress to wear. Então, a noiva, ela precisa decidir qual vestido usar. Então, o qual aqui é referente ao quê? Ao vestido, né? Qual deles que ela vai usar. Então, esse which é referente a uma coisa. Por isso, which, não who, tá? Aqui, I know where the books are. Então, eu sei onde, em que local os livros estão. Por isso, do where. Where é onde. I was talking with him when she arrived. Eu estava falando com ele quando ela chegou. The girl that arrived is beautiful. Então, a garota que chegou é bonita. Aqui, ó, no The man who lives here is an engineer, eu também poderia ter usado o that, porque a tradução seria a mesma. Mas aqui, ó, no which, eu não conseguiria usar o that. Por quê? Porque tá falando qual, não tá falando que,
né? Quando é que, pode ser qualquer um dos três, o who, o which ou o that. Bom, pessoal, aqui a gente tem a página 11 da apostila e a seção é Language in Use. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre pronomes relativos. Aqui na 1 nos pede o seguinte, ó, leia alguns pedaços, né, alguns trechos de textos anteriores e preste atenção para as expressões em negrito. Aqui as expressões em negrito, elas são pronomes relativos. Você consegue identificar quais são as palavras às quais esses pronomes relativos estão fazendo referência? Quais elas se referem? As palavras em negrito, então, como eu já disse, são pronomes relativos, que são usados para identificar e dar mais informação sobre alguma coisa. Eles são normalmente conectados com o substantivo anterior na sentença. Então, para que a gente usa os pronomes relativos? Para conectar uma oração principal ou uma oração subordinada, e para não ficar repetindo o mesmo substantivo, né? Para não ficar repetitivo a mesma coisa em cada oração que eu for fazer, eu ter que repetir o mesmo substantivo. Então, a gente usa aí os pronomes relativos para fazer essa conexão e não ficar repetitiva a oração. Vamos lá, ó. Eles foram em uma emocionante jornada para terras muito distantes, para a terra de gelo e o reino dos doces. Onde? Esse onde aqui está se referindo ao quê? Está se referindo a terras distantes? Está se referindo a a jornada emocionante? Está se referindo à terra de gelo? Está se referindo ao reino dos doces? Ao que está se referindo esse onde aqui? Onde a fada Sugar Plum leva eles, festeja eles para uma impressionante apresentação de dança. Aqui a segunda parte. Subitamente, o quarto se enche com um rato gigante que ataca a Clara. Esse que aqui é referente a quem? É referente ao quarto, é referente ao rato, é referente a Clara. Esse que está se referindo a quem? Aí vocês vão sublinhar ao que ele está se referindo, tá? Se é ao quarto, se é ao rato gigante, se é a Clara, tá? E vocês vão sublinhar esse que está fazendo referência a quem? Aqui na 2, cheque mais alguns exemplos e complete o diagrama, conectando cada pronome relativo com seus usos, aqueles usos que eu acabei de mostrar para vocês na explicação. O boneco de madeira, o qual se torna um príncipe dançante, é meu personagem favorito. Então, esse aqui, o qual eu estou fazendo referência a quem? O boneco de madeira. Por que which ao invés de who? Porque o which a gente usa com coisas e animais. O who a gente usa com pessoas, tá? O Drosselmeyer, cujos presentes levaram a Clara em uma jornada, é um homem misterioso. Então, ó, os presentes pertencem, né? Quem foi a posse dos presentes era do Drosselmeyer. Por quê? Porque ele deu os presentes para Clara. Então, o whose, ele tá falando de posse, de possessão. Então, a gente já sabe que o who é para pessoas, o which é para coisas, o that é tanto para pessoa quanto para coisas, o where é onde, o local, whose é cujo, cuja, né, de pertence, de pertencer, de possessão, e o when é quando. Aí vocês vão colocar aqui, ó, qual deles, então, que é relativo a people, que é pessoas? Qual deles que serve tanto para pessoas quanto para coisas? Qual deles que é relativo a place, que é local? Possession, que é possessão? Things, que são coisas. E time, que é
tempo. E aí, cada um deles é aqui relativo a um pronome relativo. E vocês vão colocar aqui embaixo o que é relativo a cada um deles. Bom, aqui na página 12 da apostila, a gente tem a seção Push-Ups. Aqui na 1, escolha o pronome relativo correto para completar a sentença. Aqui na A, uma orquestra é um grupo de músicos que normalmente tocam música clássica juntos, liderados por um maestro. Esse que aqui é relativo a um grupo de músicos. Grupo de músicos é pessoas, né? Então, qual desses daqui é o que, né? Para pessoas. Aí você vai fazer um xizinho. Aqui na B, um piano é um teclado grande, né? Um instrumento musical de teclado grande, amplo, que você toca pressionando as teclas pretas e brancas. Então, esse daqui, ele é relativo a uma coisa, é o que relativo ao piano, né? O instrumento musical de teclado, aquele largo instrumento, amplo instrumento musical de teclado. Então, não pode ser aquele que é relativo à pessoa, tem que ser que pode encaixar tanto para pessoa quanto para coisa ou só para coisa. Aqui na C, um teatro é um prédio ou uma área aberta onde peças teatrais, concerto e etc. são apresentados. Então, qual deles aqui que é o onde? Um compositor é uma pessoa que escreve músicas, né? Esse que é referente a quem? A um compositor, né? Uma pessoa. Então, uma pessoa, qual que é relativo a pessoa? Aqui na E, Tchaikovsky é um compositor cujos balés são amplamente conhecidos ao redor do mundo. Então, qual desses aqui que é o cujos? Aqui na F, verão é a estação quando a maior parte dos festivais de música acontece. Então, qual desses aqui é o quando? E aí vocês vão fazer um xizinho no que tiver correto. Na 2, complete a sentença com um pronome relativo. Aqui na A, eu sou o quebra-nozes, que é transformado em um príncipe. Aqui, ó, esse quebra-nozes aqui, ele já não tá, ele já tá falando, né? Então, ele já não é mais o brinquedo, ele não é mais o doll, o boneco de madeira. Ele já é considerado uma pessoa, ele já é o príncipe quebra-nozes, né? Então, aqui você vai ter que ser aquele que é relativo à pessoa. O that, que é o T-H-A-T, ele pode ser o que, né? Na maioria das frases a gente pode usar tanto o that quanto os outros dois que são o que também, né? Que é o who e o which. Só que como tem uma vírgula aqui, ó, quando tem uma vírgula antes separando a oração principal da oração subordinada, a gente não pode usar o that. O that, então, você nunca vai ver ele numa oração subordinada depois de uma vírgula, tá? Então, você vai ter que usar o que é relativo à pessoa, tá? Aqui na B, Clara, cujo sapato derrotou o rei Camundongo, é minha amiga. Então, qual que é o pronome relativo cujo? E aqui na C, as polichinelos, né? Polichineles vivem no reino dos doces, onde eles são dançarinas, onde elas são dançarinas, né? Então, qual é o pronome relativo que significa onde? E por essa semana é só, pessoal. A gente se fala novamente semana que vem.